Pessoal, hoje nós vamos fazer a nossa análise do filme Sorriso de Mona Lisa e Mulan. Vamos começar contextualizando o filme O Sorriso de Mona Lisa. A história se passa num período pós-guerra, lá na década de 50. Nós vamos ter ali uma tentativa de reestruturação social, onde as pessoas tentam recolocar a mulher numa antiga posição social que era de submissão, que elas eram acostumadas antes do período da Segunda Guerra Mundial. Por que eu falo que vão tentar recolocar? Porque no período da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que ocupar o mercado de trabalho que antes pertencia aos homens, porque os homens nos Estados Unidos estavam no campo de batalha, estavam em guerra. Então, faltou mão de obra para diversos setores e, inclusive, na parte dos esportes, entretenimento. Então, as mulheres começaram a ganhar espaço social, não porque elas conquistaram esse espaço, porque a sociedade se viu obrigada a aceitar a mulher nesse espaço de trabalho para que suprisse a falta da mão de obra masculina. Acabou-se a guerra, os homens retornaram para casa, e com isso eles quiseram fazer o retorno da mulher à sua posição de senhora e dona do lar. E o filme O Sorriso de Mona Lisa, ele vem nesse pós-guerra, aonde existe aquela ideia de que agora nossos maridos voltaram e nós voltaremos para as nossas cozinhas. O colégio onde a professora se encontra é um colégio extremamente tradicional, não só na forma do ensino, mas também na visão de mundo para o qual eles preparam suas alunas. Tanto é que eles acham aceitável uma moça depois do casamento faltar semanas porque está em lua de mel. Essa professora que estudou, se dedicou, abriu mão de algumas coisas que a sociedade daquele tempo acreditavam ser o padrão feminino, né, o casamento e tudo mais, ela tenta não impor às meninas a sua vida, mas sim abrir a mente daquelas moças para um mundo muito maior do que o meu futuro casamento. Quando tem a cena em que ela apresenta o confronto entre o que elas veem como mulher ideal e como realmente elas são desenhadas nas propagandas de produtos de beleza, de utensílios de cozinha ou da roupa em que vestem, ela tenta mostrar para aquelas meninas a desvalorização que elas estão sofrendo naquelas propagandas que incentivam elas a perpetuar aquele costume de submissão, mulher do lar e somente isso. Só que o Sorriso de Mona Lisa, ele traz também um embate, que é a questão da escolha. Quando a professora chega para uma das alunas com o formulário de inscrição da universidade, ela acredita que ela conseguiu libertar uma menina dessa realidade e ela vai para a universidade e ponto. E no decorrer do filme a menina decide, ela consegue a vaga, ela se inscreve, consegue a vaga, só que quando ela está com aquela vaga na mão, ela percebe que ela tem uma opção. Eu posso mudar a minha vida, ou eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, mas dentro daquilo que eu já acreditava, que eu acho interessante para mim. Ela escolheu continuar naquela vida de ser uma esposa, cuidar da sua casa, do seu marido. E a professora, até um certo momento, ela se impacta com isso e não entende. E eu acho que, às vezes, as mulheres no movimento feminista, algumas, não todas, elas esquecem de olhar com cuidado essa questão. Uma das grandes batalhas do movimento feminista é o direito de escolha da mulher. Não existe nenhum problema a mulher optar por casar, ser dona de casa, ser mãe de família. Porque se ela optar por isso, o problema está ela ser educada de que isso é o único destino que ela tem. Então a professora, ela vai ter esse embate. Ela acreditava que teria libertado aquela aluna daquela vida de ser uma dona de casa, de ser esposa, e a menina mostra para ela: não, professora, porque eu decidi que eu quero ser assim. Essa é a minha vida. E a gente vai ter o paralelo
daquela aluna que bateu de frente com a professora, que defendia esses conceitos de casamento, de dona do lar, de mulher ideal, aonde ela é tocada por essa professora, aonde ela percebe que ela é muito mais do que apenas uma esposa, de que ela pode ser muito mais do que aquilo. Então, o papel da professora nesse mundo dela foi muito importante, porque ela sim foi libertada. Tanto é que no decorrer do filme vai entrar em discussão uma outra questão, que é a questão do divórcio, que é uma outra libertação feminina, porque a mulher não é mais obrigada a permanecer num casamento se aquilo não lhe agrada. Um homem poderia pedir o divórcio a qualquer momento, agora a mulher não. Então, esse filme ele traz essa evolução feminina também. Então, o que a gente vai ter no Sorriso de Mona Lisa? Uma mulher forte, não apenas ensinando a história da arte para uma turma de meninas, mas também tentando abrir os olhos daquelas meninas de que o mundo é muito maior do que um casamento. Porque naquele tempo, na década de 50, uma mulher casar é diferente da visão de uma mulher casada de hoje. Uma mulher casada na década de 50 não fazia faculdade, ou pelo menos não era o normal fazer a faculdade. Porque casou, casou. Agora você é uma mulher, esposa, casada e será mãe e ponto. Futuramente avó e ponto. Você não será mulher, empresária, mãe, professora. Não, você é esposa e ponto. E tem que se manter sempre bonita, alinhada, de um jeito que seu marido se sinta satisfeito. Hoje em dia nós temos a liberdade de ser o que quiser, ainda chegar em casa e falar: ô amor, lava a louça pra mim porque hoje não tô podendo. Claro, por favor, né? Não vamos impor também coisas pro nosso marido, coisas que não queremos a nós, não faremos aos outros, né? Mas nós temos esse jogo de cintura que na década de 50 não existia. Então, o Sorriso de Mona Lisa, ele traz essa questão. A tentativa de abrir os olhos de uma comunidade inteira para a simples questão da escolha. Você pode escolher o que você quer ser. Você não precisa assumir aquele padrão de esposa perfeito, de, sabe, propaganda de máquina de lavar, né? Passou a foto lá no filme, quem assistiu o filme viu a moça passando roupa, lendo livro, com o marido abraçando ela do lado. Isso não é verdade naquele tempo, não é verdade hoje em dia. Então o Sorriso de Mona Lisa, ele traz essa visão do papel da mulher. A mulher, vamos dizer assim, antes do período do filme, durante o período da guerra, a mulher foi muito útil para a sociedade. Ela foi o braço na obra, ela foi o braço na indústria, ela foi administradora de empresas, mas depois que terminou a guerra, desculpa moças, mas agora voltem para a cozinha de vocês. Era essa a realidade do filme e era contra essa realidade que a professora, interpretada pela Julia Roberts, queria lutar. Então, o papel da mulher no filme, ele deixa bem claro. Era um colégio que iria formar moças com conhecimento geral para a cozinha, para fazer bonito do lado de um marido que vai ter um cargo importante. O papel dela era ser a companheira daquele homem. Vamos para o Mulan. O Mulan, ele vai trazer também o embate de uma mulher forte, só que não contra uma sociedade inteira, mas principalmente contra a família, a tradição familiar. A gente tem que lembrar que durante muito tempo na história, uma mulher que não casava era não apenas uma vergonha para uma família, mas era um estorvo. Porque a gente tem que pensar da seguinte forma: um homem, quando casava, levava sua esposa para dentro de casa, uma mão a mais para o trabalho, certo? Arrumava a casa, ajudava a sogra. Uma mulher, filha, quando casava, ela sairia de casa, ok? Tá. Vai passando o tempo e ela não sai. As pessoas daquele lugar iriam começar a comentar por quê, qual é o problema daquela menina, que é o que aparece no Mulan. Quando ela vai para a entrevista com a casamenteira, dá tudo errado. E ela
vamos dizer assim, leva a família à vergonha, aonde o pai afirma: você não sabe qual é o seu lugar, você não sabe qual é o seu papel. Mas vamos observar assim, ela não se saiu bem na escolha da casamenteira, mas olha o que ela fazia dentro de casa. Ela era a única filha. Ela cuidava da família, cuidava da casa, ela sabia administrar os afazeres dela de uma forma não convencional, mas ela fazia. Então, ela não estava pronta para o casamento, no momento não queria o casamento, mas ela poderia ser útil ou se fazer útil em outras situações. Aquela situação de que ela é obrigada a se permanecer em silêncio na frente do pai, não é uma questão só oriental, gente. Isso é atual ainda. Nós temos famílias em alguns lugares aqui no Brasil mesmo em que as moças não têm palavra na família. Elas não têm espaço para debater o que pensam, que acham, que sentem. Primeiro porque ou é muito nova, não conhece o mundo, ou não. Mulher é emotiva demais, não compreende, não entende, deixa quieto. Quando ela toma a posição de defender o pai, de não permitir que o pai arriscasse a vida em uma guerra, ela quebra uma regra primordial, que é a regra da mulher não aparecer acima do homem. A mulher tem que ser submissa. Ela não pode falar, ela não pode agir, ela não pode pensar antes de um homem. Quando ela luta para proteger o pai, se preocupam mais com o fator vergonha do que com o fator: olha que lindo, uma filha se sacrificando pelo pai. E principal, ela foge do tradicional, né? Correr atrás de um príncipe encantado, de um casamento. Ela vai atrás de encontrar quem ela é na história do filme, né? E de proteger a família, acima de tudo. Uma família que não dava espaço para ela, mas era a família dela. Então, o paralelo entre os dois filmes é a questão: a mulher foi durante muito tempo na história preparada para ser simplesmente a esposa. Não estou dizendo que isso é defeito, principalmente porque eu sou casada, tá? Eu estou dizendo que isso se torna um defeito quando se torna a única opção de destino dessa mulher. Como se ela não fosse capaz de ser nada mais do que a esposa de alguém, cuidando de uma casa e de seus filhos. Então, quando a gente observa esses dois filmes, nós temos que olhar a evolução da mulher até aí, desses filmes até agora. A gente tem que observar, por exemplo, a distância temporal entre um e outro, entre o filme da Mulan e o filme da Julia Roberts, O Sorriso de Mona Lisa, e perceber que, com uma distância quase milenar de história, o papel da mulher era o mesmo: ser uma esposa, a companheira de um homem. O homem é a honra da família, o que vai ser um empresário, o que vai ser um agricultor. Ele será o centro, você será nem um apoio, você será apenas a companhia dele. E se a gente olhar hoje em dia, por mais que a luta feminista ainda tenha muita coisa para correr atrás, para buscar espaço para a gente ganhar, a escolha já é permitida para a gente. A gente pode escolher o que a gente quer ser. A gente pode escolher se quer ser dona de casa, por que não? Existe beleza nesse trabalho. A gente pode escolher não ser esposa, nem ser uma profissional de carreira. A gente pode escolher não ser mãe, não ter filhos. A gente pode escolher ter filhos. Hoje em dia a mulher já tem um poder em suas mãos: a escolha. Nós precisamos de muito mais coisas? Sim, precisamos. Só que vamos valorizar cada vitória que a gente consegue. O direito de escolha do nosso destino já está em nossas mãos, ok? Então, esses dois filmes nos trazem essa mensagem. A mulher, ela pode ser o que ela quiser, porque esse é um direito que nós já temos. Se você tiver
música, filme, livro, que reforce esse tema, que nos traga mais informações sobre o papel da mulher através da história, indica aí pra gente. Fala nos comentários. Então, gente, por favor, se inscreva no canal, acompanhe as outras redes sociais. Espero que tenham gostado da análise do filme. Se vocês repararam bem, eu fiz uma análise do tema proposto. Eu não fiz uma análise do filme inteiro, de cada cena, de cada situação. Não, eu propus estudar o papel da mulher na história, as informações que o filme traz. E também não posso me prolongar muito ali, o vídeo já tá passando de 15 minutos, se torna cansativo. Então, assim, se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado de um filme ou de outro, coloca aí nos comentários, tá bom? Mas a princípio, a análise do papel da mulher na história foi feita. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, entre em contato comigo. Eu falo a gente porque meu marido me ajuda nas pesquisas, no material, tá? Mas assim, curtam a página, sigam as outras redes sociais e qualquer coisa eu tô aqui pra vocês, ok? Tchauzinho pra vocês e ótima quarta-feira de cinzas pra quem precisa curar a ressaca. Valeu, tchau!